Se me aparece uma oportunidade, é como se diz, se alguém me dá um limão, eu faço uma limonada, né? E se alguém me der um coco, eu faço uma cocada. E se às vezes alguém recebe um coco e já vai reclamar porque vai ter que rachar aquele coco. Eu estava no chuveiro, né, tomando banho, me preparando, e eu chorei uns 10 minutos, pelo menos. Aí depois eu pensei assim, chega, o pai fica em casa e o empresário tem que trabalhar. Eu sou natural de Bastos, né? Nasci em Bastos no dia 10 de junho de 1976. Meu pai era motorista de caminhão, né? Caminhoneiro, e minha mãe dona de casa, né? Minha família sempre foi de classe média baixa, né? Em Bastos, a gente, quando se reúne em família, a gente se lembra muito assim da infância, né? Eu falo que a gente tem história para contar. Olhando para trás, para minha infância, eu acredito que a questão de ser empreendedor já foi desde lá. Porque assim, meu pai era caminhoneiro e quando ele retornava, fazia vários fretes e às vezes ele trazia sacos de batata, sacos de cebola que ele tinha transportado e trazia, e eu saía vendendo na vila ali, né? A gente arrumava uma carriola, né? Uma carriola, uma balancinha daquelas da balança comum, aquelas de vara, né? Que você pendura o peso, né, de um lado e tal, e saía vendendo na carriola. Isso eu tinha mais ou menos 7, 8, 9 anos, né? Eu lembro de ter vendido batata, né? Essa batatinha, né? Cebola, maçã, né? Então assim, houve essa oportunidade. Então esse lado empreendedor ele já começava desde essa época, em querer fazer dinheiro. Eu comecei a trabalhar com 11 anos, eu tinha muita vontade de ganhar dinheiro, sempre tive. Então com 10 anos, eu consegui meu pai viajava, como eu disse, e eu consegui um emprego para entregar jornal. Esses meninos, hoje eu não sei nem se existe mais, eu acredito que já é uma profissão que já caiu, né? Mas eu consegui um emprego na banca de revista de entregar jornal de bicicleta, isso eu tinha 10 anos, porque eu queria ter o meu dinheirinho para comprar as minhas coisas que eu sentia necessidade, né? Mas aí meu pai, como eu disse, ele viajava, quando ele chegou de viagem, falou, não, 10 anos é muito novo, né? Não tem condição. Mas aí só durou 3 dias esse emprego. Aí com 11 anos, eu já fui estudar à noite, né? Na sexta série, eu já fui estudar à noite para poder trabalhar de dia. E consegui um emprego no supermercado, de pacoteira de supermercado. Então, 11 anos eu comecei a trabalhar no supermercado. Confesso para você que eu troquei de emprego por muitas vezes. Para você ter ideia, eu tenho 2 carteiras de trabalho. Uma se esgotou e já comecei a outra. Nunca fui demitido, né? Nunca fui demitido e nunca fiquei parado. Sempre buscando algo melhor, né? Esse primeiro emprego durou 6 meses. Houve algo que não me agradou, já pedi demissão e já arrumei serviço em outro supermercado que eu trabalhei quase 2 anos e aí foi. E em diversos setores, trabalhei em escritório de engenharia e arquitetura, né? Trabalhei em escritório de contabilidade, né? E tudo isso vai nos gerando experiências. Eu vestia a camisa da empresa, quando eu estava naquela empresa, eu realmente trabalhava para aquela empresa, mas eu vestia também por baixo a minha camisa. E eu sempre achava que aquele emprego, né, seria o meu penúltimo emprego. Eu sempre tive isso em mente, aquele emprego seria o meu penúltimo, não importa onde eu estivesse trabalhando, seria o meu penúltimo porque o meu último emprego seria na minha própria empresa. Conheci a minha esposa, né? Nós nos casamos no ano de 1997, esse ano nós vamos fazer 25 anos de casado, né? E aí nós começamos a construir uma história. Ela é natural aqui de Oswaldo Cruz, né? Ela foi morar, né? Nós nos casamos, ela foi morar comigo lá em Bastos, né? Ela trabalhava, eu também.
E depois, e sempre, como eu te disse, sempre eu tinha em mente que eu queria ter meu próprio negócio, né? E no ano de 2010, às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que a gente de repente não entende ou se vê meio que sem saída, mas que contribui para um novo processo, né? Então foi isso que aconteceu. No ano de 2010, né, nós, tanto ela quanto eu, nós estávamos passando por um processo diferente, difícil, que aí me fez tomar essa iniciativa. Eu falei, Edna, nós vamos abrir o nosso próprio negócio. Aí eu já tinha mais ou menos um plano na minha mente, eu, né, coloquei para ela, ela falou, se você tem segurança disso, se você quer, vamos colocar isso em prática. Então nós nos estabelecemos ali, né, na Roosevelt, e com muita dificuldade, eu, minha esposa e minha filha, né? Então do nosso casamento, Deus nos presenteou com 3 filhos, há 11 anos, então no ano de 2010, nós abrimos a empresa ali, a Mesquita Embalagens, no dia 3 de dezembro de 2010, né? Num sábado, tudo tumultuado, tudo turbulento, né? Tudo novo, aí começa uma outra realidade, né? Tendo dinheiro se houver venda, né? Girando capital, girando produtos se houver clientes, mas a gente não tinha, né? E daí a gente foi em busca. Eu, minha esposa, minha filha, né? Nós saímos em busca de cliente. Como? Batendo porta em porta realmente, né? Teve dia da Edna e a Tainá sair na avenida, batendo porta por porta de comércio, oferecendo os nossos produtos. E aí nós fomos adquirindo um a um, né? Adquirindo um a um. E aí foi o início da nossa história. Dentro de um ano, nós ficamos ali um ano e já vimos a necessidade de ir para um espaço maior, que é quando a gente conseguiu aqui ao lado, né, o espaço aqui na Salgado Filho, 621, aqui do lado. E aí a gente veio para cá. Já um ambiente bem maior, um espaço para depósito, e aqui nós ficamos alguns anos, e daí a loja foi crescendo, né? Mas nem tudo na nossa vida são flores. No ano de 2017 houve aquela tragédia, né? Eu vou tocar no assunto porque assim faz parte, às vezes as pessoas têm um pouco de receio em tocar no assunto, mas faz parte da vida da gente e do crescimento, né? Então assim, no ano de 2017 ainda trabalhava eu, a minha esposa e a minha filha. Ainda era uma empresa 100% familiar, né? Agregado 100% familiar. Nós 3 ali trabalhando na empresa, e principalmente eu e a minha filha e a Edna dando um suporte ali, um apoio. E no dia 12 de outubro de 2017 houve essa tragédia, né? Minha filha sofreu um acidente e nós perdemos ela. Então aí foi a experiência mais terrível e dolorosa que eu tive na minha vida, né? Eu falo que tudo na minha vida sempre foi muito organizado, sempre me preparei, me organizei para todas as situações, sempre com cronograma, anotando tudo, fazendo metas, objetivos, sempre, né? Mas para esse momento eu nunca me preparei, e do dia para a noite a gente se viu sem chão, né? Com uma nova realidade, né? Ou uma trágica realidade. E eu achei que naquele momento, sou sincero em dizer para você, eu achei que naquele momento estaria encerrado. Eu pensava, diante daquela situação, eu pensava assim, eu não vou ter mais como continuar sozinho, porque era mais eu e ela. Aí eu falei, eu não vou ter mais força, não vou ter mais condição de continuar. Eu não tenho condição mais humana de abrir a porta dessa empresa sem ela. E aí foi no dia 12 de outubro, numa quinta-feira, que tudo isso aconteceu. No dia 13, houve o sepultamento. Tainá, na época, ela fazia personalização para festa, fazia vários produtos personalizados. E ela que cuidava disso, era um trabalho à parte dela, ela fazia isso também durante o horário ali de trabalho, mas também à noite e tal. Aí ela que tinha a agenda dela, ela que tinha o controle, era ela que fazia, ela que colocava preço, ela é uma coisa dela. E eu olhei a agenda dela e ela tinha coisas para entregar,
no sábado. E eu falei, o cliente, ele não tem culpa do que aconteceu, né? Nós não temos, mas o cliente também não tem. Eu falei olhando pelo lado, né, de comprometimento com o cliente, eu precisava abrir essa loja amanhã. Tem pessoas que vão vir buscar esses produtos que ela deixou preparado, ou que deve estar em andamento, alguma coisa assim. E aí no sábado de manhã, eu me lembro que no sábado de manhã, eu estava no chuveiro, né, tomando banho, me preparando, e eu chorei uns 10 minutos, pelo menos. Aí depois eu pensei assim, chega, o pai fica em casa e o empresário tem que trabalhar. Falei, agora engole o choro e vamos trabalhar. E foi isso que aconteceu. E a loja foi continuando. Deus foi nos ajudando, nos fortalecendo, né? Nos colocando de pé, e a gente com força e vontade de continuar vivendo. É uma das coisas que o padre também fala, que o padre Fábio fala, que a gente tem que continuar vivendo por aqueles que nós amamos e que se foram. E eu tenho essa convicção. Deus nos deu 3 filhos, né? Por um tempo cuidei dos 3, hoje ele está cuidando de uma, e a gente continua cuidando de 2. E nós temos uma família, né? Nós ainda temos 2 filhos para criar, né? Então, assim, aí por ela e por eles a gente continua vivendo, e a gente continua tendo planos, objetivos e metas, e a empresa incluída nisso. E mais uma vez, como eu disse no início, surgiu situações não boas, agradáveis, mas que nos fazem mudar a situação. Então aí veio a pandemia. No ano de 2020, né, se iniciou a pandemia, e aí a gente, como no prédio que a gente estava, né, anterior ao nosso agora, a gente viu a necessidade novamente de ter que nos mexer. O ano passado, em novembro, né, dia 17 de novembro de 2021, aí nós viemos para o nosso agora prédio próprio, né, tudo pensado de acordo com a nossa necessidade e principalmente a necessidade do cliente. Então, novamente, vendo a dificuldade, né, do cenário, aí a gente resolveu se mexer e graças a Deus nos mexemos para o melhor. Tudo tem uma palavra, o conselho que o meu pastor sempre fala, sempre diz, que é uma verdade. Tudo que é grande começa pequeno, né? Tudo tem que começar de uma pequena semente. Essa é o milagre da vida, né? Que era um milagre maior que a vida, que a minha, que a sua existência. Começou no quê? Numa pequena semente, numa célula, né? Que desenvolve e se torna algo grandioso, que pode mover grandes coisas. Então, assim, é começar do pouco, é começar com o pé no chão, é começar dando um passo de cada vez, né? Com cautela, com fé, com visão, né? Sempre ampliando o conhecimento, ampliando as visões, indo em busca da necessidade. Se você vai empreender, tentando descobrir a necessidade do seu cliente e não a sua, porque você não é o seu próprio cliente. Às vezes a gente quer impor, né? Mas quem dita as regras são os nossos clientes, os nossos amigos, né? Então, assim, ouvindo os clientes e tendo objetivo, né? Problemas vai surgir a cada dia, né? Isso nós, enquanto estivermos nessa vida, é outra palavra que meu pastor sempre fala, a vida nos cobra a cada minuto, né? Cada minuto que nós estamos aqui, a vida nos cobra, e realmente é uma verdade. Mas nós estamos aqui para superar cada dificuldade. Então, nunca desistir, não importa o problema, né? Uns têm mais problemas, outros podem ter um pouco menos, mas todos nós temos dificuldades, todos nós enfrentamos problemas, mas os problemas não estão aí para nos derrubar, estão aí para ser encarados, né? E superados e continuar vivendo. E cada situação da nossa vida, ela tem que servir como aprendizado. E eu sempre penso assim, eu prefiro me arrepender de uma coisa que eu fiz
do que uma coisa que eu não fiz.